Agora meio-dia, o impacto do pecado foi tão grande que o sol escurece. O Pai vai se separar. O Espírito vai deixá-lo por conta do nosso processo. Quando ele está só, ele grita: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Era o afunilar do processo. Como que dá força à morte é o pecado, e ninguém conseguiu separar-se dele. Aí 3 horas da tarde ele morre. Não precisa estudar a ciência, mas se você entrar na internet, tem uma matéria chamada autólise, que fala o poder da morte sobre o corpo humano. O que dá força à morte é o pecado. Por exemplo, se eu morrer aqui agora, nem todas as células do corpo morrem. Então a morte vai entrar com as suas etapas para me vencer e me jogar para o pó de novo. A primeira é decomposição. A decomposição vem, rastreia a minha boca, tem engano, tem mentira, rastreia o meu corpo, tem pecado, ela entra. E ela vai entrar para matar as últimas células que ainda sobrevivem. Ela vai esfriar o sangue, empaledecer a pele. Com 12 horas, terminou o processo de decomposição. Com 13 horas, a putrefação entra. A putrefação entra no organismo e vai apodrecer de dentro para fora. Com 24 horas, a água vai sair do ouvido, o líquido vai sair do nariz, vai ter que enterrar no processo comum, porque apodreceu. Com 25 horas, está sepultado. Aí vem a colonização. Os insetos vêm e vão se alimentar e habitar neste corpo apodrecido, e o corpo é vencido, se torna pó, e a morte vence. Agora os nossos pecados estavam sobre Jesus. Aí a morte diz: agora eu pego. Aí a morte vem e mata ele. Pelos nossos pecados. 5 horas ele é tirado da cruz. Nem todas as células morreram. 6 horas, 3 horas depois, está sepultado. Aí a morte diz: eu vou olhar o processo, vou vencê-lo. Quando ela entra no túmulo, o sangue não estava esfriando, a pele não estava amarelada, estava quente. Aí ela diz: a decomposição tem 12 horas. Vou esperar o primeiro dia no calendário judaico. No final do primeiro dia, 12 horas, ela entra. O corpo estava aquecido, não estava pálido. Aí ela chama a decomposição, porque até aqui nunca aconteceu isso. Veja que Lázaro ressuscitou, mas já estava podre. E o corpo de Jesus não entra em decomposição. Ela olha, está inteirinho, quente, o sangue quente, não estava amarelo, não estava pálido. Ela chama a decomposição. Decomposição, o que é que está acontecendo? Nunca aconteceu isso. Aí a decomposição não tem direito nem de chegar na porta do sepulcro, já grita de longe. O que é que houve? 1 Pedro capítulo 2, 22. Ela diz: eu rastreei assim que ele morreu, mas não encontrei na boca dele engano, e não achei nele pecado nenhum. Ele é santo, ele é santo, ele é santo. A Bíblia diz que o processo terminou na cruz. Ele deixou os pecados na cruz. Quando ele entra no sepulcro, já é o advogado vencedor, já é o absolvidor, já é o advogado vencedor. Se a decomposição não entra, a putrefação não entra. Se a putrefação não entra, a colonização não entra. Final do terceiro dia, a morte vai do segundo dia, no amanhã do terceiro dia, a morte entra de novo.
Vou olhar se resolveram. Ela olha, no túmulo não tem mosquito, não tem mosca. Aí ela chama o pecado: pecado, a minha força é você. Desde Adão, escuta o arrolar do processo, só para vocês terem uma ideia do nosso privilégio. Pode olhar na filosofia, homens que foram tremendamente notórios, como Platão, como Epícuros, como Zenão. Vem Aristóteles, vem homens importantes. Olha na monarquia, homens como Faraós, Nabucodonosor, Belsazar. Olha na política, homens que revolucionaram a história de nações, mas a morte venceu todos. Olha na Bíblia, venceu primeiro pelo homem, entrou o pecado, e o pecado venceu Adão. Mas a Bíblia diz que Adão gerou 7, o pecado e a morte apodreceu 7. 7 gerou Enos. Enos adorou, mas o pecado venceu e a morte apodreceu. Enos gerou Cainã, a morte venceu. Cainã, Malalael, a morte venceu. Malalael a Jared, a morte venceu. Jared a Enoque. Enoque disse: eu vou me comportar, eu prefiro andar com Deus. Aí Deus disse: então você não vai ver a morte, eu vou te tirar daí para dar exemplo à tua geração. Quem anda comigo não vê a morte. Mas o seu filho, a morte venceu porque ele pecou. Metusalém pecou, Lameque pecou, Noé, Sem, Cã e Jafé, a morte venceu. Aí vem a segunda sentença, o dilúvio cobre a terra. Aí Deus recomeça, aí o pecado vence a Sem, Arfajade. Arfajade é Lá a Réu, Réu a Peleg, Peleg a Serug, Serug a Naó, Naó a Terá Abraão. Abraão, o amigo de Deus, mas o pecado pegou e a morte venceu. Abraão gera Isaac, a morte venceu. Isaac a Jacó, a morte venceu. Jacó tem Rubi, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Gad, Asser, Naftali, José e a Benjamim, a morte venceu. Aí Deus pega Judá, a morte venceu Judá. Vem Perez, a morte vence Perez. Vem Esron, a morte vence Arão. Vem Arão, a morte vence Arão. Agora vem Aminadab, a morte vence Abinadab. Vem Naasson, a morte vence. Vem Salmão, a morte vence. Vem Obed, Jessé, Jessé a Davi. Aí Deus diz: achei, agora eu achei um que vai cumprir o meu desejo. A morte venceu a Davi e ele foi apodrecido. Salomão, Roboão, Abias, Asa, todos vencidos. Josafá, Jorão, Everton, foram vencidos. Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Jeconia. Aí vem a punição do cativeiro e o pecado e a morte vencendo. Depois do cativeiro, Salatiel, Zorobabel, Aquim, Salatiel, Zorobabel, Eliasar, Azor, Aquim, Eliúde. Vem todos e a morte vencendo. Eleazar, Eliaquim, Matã, é a morte vencendo. Jacó, a morte venceu. José, que foi marido de Maria, e agora no ventre de Maria apareceu Jesus, e a morte vai ter que engolir. Até aqui ninguém venceu. Aí o pecado grita de longe, respondendo à morte. Hebreus 4,15, você vai encontrar a resposta. Ele diz: assim como eu fiz com todos, eu tentei ele. Talvez tentei ele até mais do que todos os outros, mas em nada ele pecou. Ele venceu. Diga para quem está ao teu lado: levanta a cabeça, dá glória. Ele venceu.